Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Paulo, diretamente dos estúdios aqui em São Paulo, com o programa Chutando o Balde, com as principais notícias do Brasil e do mundo, fatos, histórias que acontecem na nossa sociedade. Um programa especial para vocês, não saiam daí, fiquem até o final, porque hoje a tampa da chaleira vai voar. Esse programa que tem o apoio cultural da PVS, que é a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, roubo, furto, colisão, incêndio, alagamento, perda total, rastreador, assistência 24 horas completa, guincho, chaveiro, borracheiro, eletricista, em todo o território nacional. A PVS paga 100% da tabela FIPE. Entre em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, essa eu garanto. É isso aí, Rodrigo Braga. Vamos falar das Olimpíadas no Japão. As Olimpíadas no Japão, que podem não acontecer por conta dessa pandemia que vem assolando a humanidade. Hoje o programa Chutando o Balde traz à luz da mídia fatos sobre as Olimpíadas. Chefe dos sindicatos médicos no Japão pede o cancelamento das Olimpíadas. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O chefe do Sindicato dos Médicos do Japão pediu nesta quarta-feira o cancelamento total das Olimpíadas. O representante da entidade alertou para um desastre potencial caso o país prossiga na realização do evento. Uma nova variante pode surgir e pode ser chamada de cepa do vírus olímpico de Tóquio, e as críticas de que os Jogos foram um grande ato de loucura da humanidade pode nos perseguir pelos próximos 100 anos. No mesmo dia, uma associação médica de destaque havia sugerido a realização dos Jogos a portas fechadas. 10 províncias japonesas, incluindo Tóquio, seguem em estado de emergência devido ao aumento das infecções pelo novo coronavírus. Diversas pesquisas realizadas nos últimos meses indicaram que a maior parte da população é contra a celebração. A organização da Tóquio 2020 já anunciou a proibição de espectadores estrangeiros em uma decisão inédita na história olímpica. Os Jogos Olímpicos estão previstos para começarem no dia 23 de julho. Infelizmente, vivemos essa guerra sanitária e passamos por problemas terríveis, com milhares de mortos pelo mundo inteiro. Já chegamos a milhões. As Olimpíadas são questionadas, como também a Copa América é questionada aqui no Brasil, porque mudou e veio para o Brasil. E vai acontecer. Aonde vamos parar? Vamos festejar as Olimpíadas e a Copa América com milhões de mortos pelo mundo todo? É a pergunta que não quer calar. Por isso esse programa hoje, especialmente, traz à luz da mídia fatos, histórias desses guerreiros também, desses atletas que se prepararam, porque tem os dois lados. Precisamos saber que essas pessoas treinam anos se preparando para as Olimpíadas. Treinam exaustivamente, superando os seus limites físicos para conseguir uma vaga e depois se apresentar. Se as Olimpíadas forem canceladas, muitos deles talvez perdem patrocínios, perdem condicionamento físico. E do outro lado está a guerra sanitária, o Covid-19, que mesmo em meados de 2021 não paramos de falar exaustivamente e os números de mortes só aumentam. Por isso hoje eu tô 1000 volts falando das Olimpíadas no Japão.
Infelizmente, as Olimpíadas sofrem com estas coisas que estão acontecendo por conta do coronavírus. Esses atletas se prepararam, treinaram, muitos deles vão perder patrocínio, perdem o patrocínio, perdem também o condicionamento físico e ficam psicologicamente abalados porque se prepararam há anos para esse momento. Mas, pelo andar da carruagem, não teremos Olimpíadas em Tóquio. 10 mil voluntários desistem de trabalhar nas Olimpíadas. 10 mil! Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O tempo está correndo. Há 50 dias do início dos Jogos Olímpicos, o Japão apresentou uma série de objetos para o torneio em meio a polêmicas sobre sua realização. Durante uma cerimônia realizada na quinta-feira, foram apresentados o pódio das cerimônias de premiação, bandejas com medalhas e músicas. Enquanto isso, uma quarta onda de infecções pelo novo coronavírus toma a ilha. Tóquio e outros 9 departamentos vão permanecer em estado de emergência sanitária até um mês antes dos Jogos. No mesmo dia, o diretor-geral da Tóquio 2020, Toshiro Muto, revelou que 10 mil voluntários desistiram de trabalhar no evento nos últimos meses. Pesquisas nacionais já haviam revelado que 80% dos japoneses se opõem à realização das Olimpíadas este ano. Os Jogos estão previstos para serem disputados de 23 de julho a 8 de agosto. Infelizmente, Brasil, esta situação é muito desagradável, porque temos atletas que treinaram e temos essa condição sanitária, que é desse vírus que mesmo com vacina, ainda não conseguimos ficar 100% confiantes, porque há relatos de pessoas que já tomaram a segunda dose e também já morreram por conta do coronavírus. Então não sabemos se podemos ou não confiar nesses eventos com centenas de pessoas acumuladas e fazendo aglomeração, até porque as Olimpíadas é uma tradição mundial. Então temos que ter muita delicadeza, muito cuidado ao falar das Olimpíadas. Ah, mas tem tanta coisa para se preocupar, mortes, violência, condição econômica, muito mais importante que Olimpíadas. Concordo em gênero, número e grau. Só que também precisamos dos esportes. Nós temos tradições no mundo todo em praticar esportes, em disputar Olimpíadas, torneios, como Copa do Mundo, enfim. Como a mesma Copa América, que está tendo rejeição de ser praticada aqui no Brasil, nós temos a obrigação de assistir e comentar e torcer pelos nossos atletas. Ah, Pedro Paulo, mas não temos obrigação. Temos sim, porque somos brasileiros. Nós precisamos ter espírito esportivo e ter um espírito de comunidade. Se as Olimpíadas não acontecerem, vai prejudicar muita gente também. Mas se acontecer, como aquele senhor falou, pode ser que mais para frente sejamos condenados por fazer uma Olimpíada em meio de uma pandemia tão grave. Japoneses fazem protesto e rejeitam Olimpíadas no país. Põe no pente, Rodrigo Braga! Põe no pente! Dezenas de pessoas protestaram na capital japonesa contra os Jogos Olímpicos que ocorrem na cidade entre 23 de julho e 8 de agosto. Uma pesquisa publicada nesta segunda-feira mostra que mais de 80% dos japoneses são contrários à organização do evento esportivo. A sondagem foi realizada pelo jornal Asahi Shimbun e diz que 43% dos entrevistados desejam o cancelamento dos Jogos e 40% defendem um novo adiamento. As Olimpíadas foram adiadas em 2020 por causa da pandemia de Covid-19.
É óbvio para todos que devemos cancelar os jogos, mas ninguém, o Comitê Organizador de Tóquio 2020, o governo de Tóquio e nem o primeiro-ministro Yoshihide Suga, nenhum deles toma a decisão. Não podemos nos dar ao luxo de sediar os Jogos Olímpicos quando temos de derrotar o coronavírus. Acredito que não devemos realizar as Olimpíadas apenas para a conveniência do Comitê Olímpico Internacional e do governo de Tóquio. Não há razão nenhuma para termos que realizar os Jogos agora, quando a infecção está se espalhando pelo país, quando estamos sob o estado de emergência e quando os atletas sofrem de várias maneiras. Na sexta-feira, o Japão ampliou o estado de emergência no país, que luta contra a quarta onda de contágios do novo coronavírus. O aumento de casos pressiona o sistema de saúde e os profissionais do setor reiteram as advertências sobre a falta de recursos e a exaustão dos funcionários. O Japão registra menos de 11.500 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. O número é muito menor do que na maioria dos grandes países, mas o governo está pressionado pela lentidão da campanha de vacinação. Haja vista que o número de mortes no Japão é bem inferior ao Brasil, que tem quase 500 mil de mortos. Mas mesmo assim, o japonês é um povo preocupado porque já tiveram nas costas aquela tragédia das bombas nucleares. Hiroshima, Nagasaki. É um povo sofrido que não quer carregar sobre os ombros a responsabilidade de uma guerra sanitária, a responsabilidade de milhares de mortes no país. São pessoas prudentes. Por isso temos que avaliar se é realmente necessário se fazer uma Olimpíada em Tóquio, ou se é realmente necessário até mesmo ter uma Copa América no Brasil com quase 500 mil de mortos. Já é confirmado que vai ter a Copa América. Só que daqui a anos podemos ser criticados pelas outras gerações por não tomar atitudes sérias. Porque temos que ter postura! O Chutando o Balde é um jornal de revolta, sim! Devíamos estar todos vacinados, a população mundial toda! Cadê as nossas vacinas? É muito chato, muito triste. O Japão tenta acelerar a vacinação antes das Olimpíadas. Espero eu que consigamos fazer isto, para que eles tenham mais segurança para as nossas pessoas que estão lá, que são os nossos atletas, a nossa comissão técnica, todo o departamento de atletas brasileiros, como também para todas as delegações, né? A palavra correta é delegações. Para todas as delegações que estarão presentes no evento, para que depois que voltem para os seus países de origem, não levem as mutações do vírus. Por isso esse debate é muito importante. Por isso trazemos à luz da mídia sobre as Olimpíadas. Ah, mas poderia falar de outra coisa? Isso é um assunto irrelevante. Não é não. Porque teremos todas as delegações, milhares de pessoas juntas, competindo, um próximo ao outro, e isso pode trazer uma variante, uma cepa nova para os países de origem quando esse pessoal voltar. Ah, Pedro Paulo, mas é difícil acontecer? Não, a pandemia começou em Wuhan, na China. Rapidamente se espalhou para o mundo inteiro. Eu lembro quando começou o boatos, a mídia começou a falar dessas mortes lá na China. Eu falei, temos que tomar muito cuidado. Deveríamos ter fechado as nossas fronteiras. Deveríamos ter agido com mais rapidez, eficácia, para não carregarmos as alças de 500 mil caixões nas costas.
mortos! Aonde vamos parar? Por isto, é questionável as Olimpíadas no Brasil. Ou no Brasil não, em Tóquio. Desculpa. Aqui fazemos o programa, falamos a verdade, corrigimos nossos erros. É um programa para você que está em casa. As Olimpíadas em Tóquio podem ser muito perigosas, como a Copa América que vai ser disputada no Brasil. Tomemos muito cuidado, porque já somos quase 500 mil mortos. Falo de novo, paulatinamente. Japão tenta acelerar a vacinação. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Muito criticado pela lentidão da vacinação, o Japão tenta mudar essa história a menos de 2 meses das Olimpíadas de Tóquio. O país abriu nesta segunda-feira os primeiros centros de vacinação contra o coronavírus com o objetivo de acelerar a campanha de imunização. Os 2 centros instalados em Tóquio e Osaka, administrados pelas Forças de Autodefesa do Japão, pretendem vacinar diariamente milhares de pessoas com 65 anos ou mais. Apenas 2% dos quase 125 milhões de habitantes do Japão receberam até o momento as 2 doses da vacina, contra 40% da população dos Estados Unidos. A lentidão, muito criticada, é explicada em parte pelas normas médicas rígidas e trâmites burocráticos quando parte do país se encontra em estado de emergência para enfrentar a 4ª onda de Covid-19. Se eles tivessem feito isso antes e vacinassem 80% ou 90% das pessoas até as Olimpíadas, com certeza os Jogos poderiam ser realizados de forma mais tranquila. O centro de vacinação de Tóquio deve aplicar quase 10 mil doses diárias e o de Osaka 5 mil. Os 2 locais utilizam a vacina do laboratório Moderna, autorizada desde sexta-feira no Japão. A vacina da AstraZeneca também foi autorizada, mas não será aplicada no momento devido aos raros, mais graves casos de trombose registrados em outros países. O Japão ficou relativamente a salvo da pandemia na comparação com outras nações, com 12 mil mortes desde o início de 2020. Mas o país registrou nas últimas semanas um aumento de casos de Covid-19 que pressiona o sistema de saúde. E há relatos também de reações depois da vacina, né? Pós. Reações físicas fortes, calafrios, dores de cabeça, tromboses. Temos que tomar muito cuidado porque as vacinas foram feitas à pressa. Foram feitas rápido demais. Por mais que foram aprovadas pela Anvisa, por todos os órgãos reguladores, normalmente as vacinas têm mais estudos, ficam anos para serem liberadas. Mas no caso da pandemia mortal, que nunca esperamos passar por isto, mas passamos, estamos passando, e dê glória a Deus por estar vivo. Porque teve famílias inteiras que foram dizimadas por esta pandemia. Famílias inteiras! Pai, mãe, avós, filhos, todos morreram. Se você está vivo, dê graças a Deus. E o problema dessas vacinas em todos esses atletas, atletas paraolímpicos também, que são os nossos heróis, também nas Olimpíadas, que tem 2 Olimpíadas, né? A Paralimpíadas e as Olimpíadas normal, para quem não tem nenhum tipo de deficiência física. Então, é muita gente que vai para Tóquio. Por isso, precisamos ter cautela, ver se realmente é necessário fazer essa Olimpíada ou não, cumprir todos os protocolos para que não haja uma carnificina. Esses atletas merecem respeito. Esse pessoal aí que você está vendo suou, ralou, vive uma vida não só de glórias, se machucam, tem problemas existenciais, são seres humanos. Então devemos respeitá-los. Precisamos respeitá-los para que o nosso mundo se faça melhor. O Chutando o Balde traz à luz da mídia, para você que está em casa,
essas informações sobre as Olimpíadas porque temos que tomar cuidado. O vírus talvez tenha sido solto de um laboratório na China. Estão aparecendo especulações. Tenha escapado de um laboratório. Por acaso, por engano, entendeu? Por um descuido, não sei. Mas matou milhões de pessoas no mundo todo. Então temos que tomar cuidado, use máscara, álcool gel, evite lugares de multidões. Eu sei que quando se é jovem, queremos viver intensamente, sim. Queremos ter todas as coisas boas da vida, momentos agradáveis. Mas não podemos vacilar! Por isso temos que ver se vamos mandar os nossos atletas para uma Olimpíada ou para o matadouro. Para as Olimpíadas ou para um matadouro. Mediante uma guerra sanitária muito forte. Olha, atletas brasileiros são vacinados para as Olimpíadas. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Teve início nesta sexta-feira a vacinação dos atletas brasileiros que participarão dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Segundo a Agência Brasil, o primeiro a receber a vacina foi o tetracampeão paralímpico Antônio Tenório, de 50 anos, em São Paulo. E Ana Marcela Cunha, campeã mundial de maratona aquática, foi a primeira a ser imunizada no Rio de Janeiro pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Fico mais tranquila, saber que estou segura, né, esperando a próxima dose aí, bem ansiosa, e seguir para os Jogos e conquistar essa medalha para o Brasil. Eu fui bloqueado de competir em alguns países e agora eu sinto que com isso eu vou poder continuar o meu ciclo agora, né, esses 3 últimos meses bem preparado para os Jogos e sem aquele medo de chegar perto das Olimpíadas, talvez cair doente e acabar uma preparação de 4 anos aí ou da vida inteira, né, de 11 anos de esporte que eu tenho. A vacinação ocorre também em Brasília, Fortaleza, Porto Alegre e Belo Horizonte. Ao todo, 1.814 pessoas serão imunizadas com doses da Pfizer e Coronavac doadas pelo Comitê Olímpico Internacional. O ministro da Saúde respondeu a perguntas sobre a vacinação da população em geral. O Instituto Butantan anunciou que pararia a produção da Coronavac nesta sexta-feira por falta de insumos vindos da China. E não há nenhum problema diplomático do Brasil com a China. A Fiocruz, inclusive, recebeu recentemente IFA proveniente da China. Queiroga ainda falou sobre a CPI que investiga a gestão da pandemia no Brasil e afirmou que prestará um novo depoimento se for convocado. Vocês viram que esses atletas se preparam a vida inteira para uma Olimpíada. Não só os brasileiros, mas atletas do mundo todo. E de repente ter a Olimpíada no Japão cancelada, joga um balde de água em cima de todo esse preparo físico e mental. Só que não podemos pensar somente em nós. Isso me deixa 1000 volts ao pensar que podemos levar nossa delegação para o matadouro, para morrer contaminado e contaminar mais milhares de pessoas ao longo da vida, né? Porque pega o Covid, muitas vezes morre com o Covid, mas passa para outras pessoas. A vida é tão importante que vale muito mais que qualquer tipo de Olimpíada, qualquer tipo de torneio. Você sabe que todos os atletas se sentem muito emocionados a estarem representando a sua pátria. Eles ficam enaltecidos, eles dão o máximo, muitos se machucam para a vida toda. Tem lesões permanentes que às vezes, muitas das vezes a gente nem fica sabendo. Eu e você que estamos em casa assistindo não ficamos sabendo. São os bastidores. São coisas que a gente às vezes não consegue contabilizar de quantas vezes esses atletas caem, se machucam, choram
e são vítimas do excesso de treinamento. Mas queremos que os atletas fiquem em segurança, eles e toda a população mundial. Por isso fazemos essa reflexão das Olimpíadas. Quero relembrar agora a abertura das Olimpíadas no Brasil, que aconteceram em 2016. Como foi linda. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Clássicos da música popular brasileira, danças e cores. De um jeito bem brasileiro, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos teve arte e tecnologia e encantou. Foi uma experiência única, né? Não é assim todo dia que a gente participa da Olimpíada e tal. Mas foi muito legal, foi muito maneiro. O Brasil fez um grande trabalho, não foi glorioso, mas foi bem sucedido. Deu tudo certo. O show foi elogiado e a mensagem que o Brasil enviou ao mundo sobre as consequências das mudanças climáticas também. O país ainda fez questão de mostrar sua diversidade social e cultural. Eu achei que foi muito bonito, mostrou muito a cara do Brasil, conseguiu transmitir bem assim, o nosso povo, a nossa raça, a nossa cultura e conseguiu ser muito emotivo. Assim, Clássicos da música popular brasileira, danças e cores. De um jeito bem brasileiro, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos teve arte e tecnologia e encantou. Foi uma experiência única, né? Não é assim todo dia que a gente participa da Olimpíada e tal. Mas foi muito legal, foi muito maneiro. O Brasil fez um grande trabalho, não foi glorioso, mas foi bem sucedido. Deu tudo certo. O show foi elogiado e a mensagem que o Brasil enviou ao mundo sobre as consequências das mudanças climáticas também. O país ainda fez questão de mostrar sua diversidade social e cultural. Eu achei que foi muito bonito, mostrou muito a cara do Brasil, conseguiu transmitir bem assim, o nosso povo, a nossa raça, a nossa cultura e conseguiu ser muito emotivo. Assim, o final da cerimônia então fechou, lacrou com muito sentimentalismo e foi muito forte, assim, eu acredito que todos tenham curtido muito, eu espero também. No final, um show de fogos marcou a cerimônia que encantou 70 mil pessoas que foram ao Maracanã e cerca de 3 bilhões de telespectadores que acompanharam tudo pela TV. Muito legal, muito bacana relembrar a abertura das Olimpíadas no Brasil em 2016. Você vê o brilho no olhar desses atletas, dessas meninas, por estarem participando desse momento celestial, desse momento único. Por isso temos que repensar se realmente temos que fazer ou não as Olimpíadas no Japão. Que o povo e os atletas fiquem em segurança, para que não sejam mortos por essa pandemia mortal. Queria agradecer a todos vocês, mais uma vez, e dizer para vocês que se cuidem. Fiquem com Deus.